Tudo Qual é o certo. tema da aula hoje mesmo? Hoje é primeiros socorros em casos de queimaduras. Tá, obrigada. Que isso, imagina. Eu vou aguardar o pessoal ir entrando aqui, a gente já começa às 17h40, tá bom? Ok. Todo mundo que está aqui já se inscreveu? Deixa eu ir abrindo aqui. Esse aqui, aqui. Esse aqui, deixa eu deixar aqui aberto. Boa noite. Wellington, que hora... Boa noite. Wellington, que hora que termina essa aula? Porque logo depois eu tenho uma outra aula do Sebrae também. A sua aula começa a que horas? Às 19h. Ah, perfeito. A nossa é para terminar no máximo às 19h. Ah, Então, tá. tem missa agora às 17h40 e aí tá para terminar, né? Tipo, se estica, se alonga até no máximo às 19h. Ok. Mas a gente sempre tenta terminar um pouquinho antes para que vocês tenham ainda um tempinho, né, para tomar uma água, comer alguma coisa para começar outra aula. Tá bom, obrigada. Imagina. Obrigado eu. Vamos lá. Boa noite, pessoal. Agora, oficialmente, Boa noite. vamos dar início à nossa aula. Para aqueles que ainda não me conhecem, eu sou o professor Lucas, Wellington Lucas. Eu sou o professor responsável aqui pelo workshop, tá? Que vai acontecer em vários meses desse ano. No mês de agosto, a gente tem 8 temas. São 8 aulas. Quando que acontecem essas aulas? Sempre de terça e quinta, tá? Das 17h40 até as 19h. Toda terça, toda quinta, das 17h40 até as 19h, tá? E as que a gente perdeu? Oi? Perdão? Não ouvi. As que nós perdemos. Foram registradas e serão postadas no canal do YouTube. Ah, tá. Tá? Aí você pode ter acesso ao conteúdo por lá. E se você tiver alguma dúvida, aí você pode me procurar, por exemplo, ou procurar o CRA e a gente vai procurar sanar essas dúvidas para você. Tá bom? Oiê, bom final de tarde. E aí, quase boa noite. Tudo bem? Bom final de tarde. Aqui é Valdirene Riqueza, tá? Tudo bem, Valdirene? Tá certo. Tudo bem, Obrigado. e você? Tudo certo. Obrigado pela sua presença. Tudo Eu que ótimo. agradeço. Obrigado. Bom, pessoal, então vamos lá, tá? Porque hoje a gente vai tratar um assunto bem legal e bem útil, né? Tendo em vista que os números de acidentes com queimaduras têm aumentado muito, muito, muito por causa do álcool em gel, né? Nós estamos passando por uma situação no país que se recomenda, né, o uso do álcool em gel
por causa do coronavírus, da pandemia e tudo mais. Isso tem causado em muitos lares dor de cabeça, né? Muitos acidentes provenientes aí do álcool gel, tá? Mas a gente vai ver mais para frente com mais detalhes. Bom, antes de tudo, eu gostaria de pedir para vocês, para aqueles que ainda não fizeram, evidentemente, façam a inscrição de vocês, tá? É importante que vocês tenham esse registro pelo Google Forms, a gente mandou o link lá no grupo, porque é importante que vocês façam a inscrição, porque assim vocês têm direito ao certificado. Então, não adianta, por exemplo, você só comparecer aqui na nossa live e não se inscrever pelo Google Forms. Então, por favor, sempre faça a inscrição no Forms. Aqui no bate-papo, sempre coloca seu nome e a unidade que você estuda. O nome sempre completo, tá bom? Então, por exemplo, eu me chamo Wellington, por exemplo. Sei lá, é Matheus, meu nome é Matheus. Não adianta eu simplesmente colocar Matheus Rio Preto. Talvez na unidade Rio Preto tenham muitas pessoas que se chamam Matheus, então tem que ser o nome completo. Matheus Oliveira da Costa Albuquerque, por exemplo, unidade Rio Preto. Então, sempre nome completo e a Tira a unidade. máscara, professor. Lucas, tira a máscara. Tira a máscara, por favor. Eu não estou conseguindo te ouvir direito. Melhorou? Com certeza, obrigada. Melhorou. Ótimo, imagina, obrigado eu. Bom, então, eu gostaria, vamos dar início aqui à nossa aula, né, pessoal? Tem algumas pessoas que têm dificuldade em como colocar o seu nome aqui no bate-papo. Assim como a gente tem feito em todas as aulas, eu vou colocar aqui na minha tela, tá? Plotar na minha tela para você que tem dúvida, como que você pode fazer isso? Como que você pode registrar seu nome aqui no bate-papo? Lembrando, o nome completo e a unidade que você estuda. Vocês estão vendo aqui a minha tela? Sim. Perfeito. Vou aumentar aqui para ficar mais fácil. Aí, pronto. Vejam, acompanhem aqui essa primeira imagem, olha. O passo a passo. Então, você vem aqui, ó. Só seguir o passo a passo e aí você registra o seu nome completo e a unidade. E aqui embaixo também tem a descrição de como você faz. Mas é a mesma coisa. O que está escrito embaixo é exatamente o que está em cima, só que de forma escrita. Se ainda assim você não conseguiu, não tem problema. É só você mandar uma mensagem aqui para o CRA, tá? Da unidade que você estuda, e aí o pessoal vai poder te ajudar. Então, é só você mandar, por exemplo, uma mensagem para o CRA de Rio Preto. Boa noite, CRA. Eu sou a fulana, aí põe o nome completo, e eu não estou conseguindo colocar o meu nome no bate-papo. Será que você poderia me ajudar? Meu nome completo é esse, e eu sou da unidade tal, tá bom? Vou dar um minutinho para vocês, para todo mundo colocar. Porque o que acontece, pessoal? Por que a gente insiste tanto assim, né? Na presença? Às vezes, lá no Forms tem, por exemplo, 19 pessoas inscritas. E aí, quando a gente vem para a aula, por exemplo, sei lá, dá 41 pessoas. Entendem que dá diferença? Se você fez a inscrição lá, você coloca aqui, a gente vai casar os dados. Olha, a Maria fez a inscrição no Forms e também colocou o seu nome no bate-papo. Tá? Bom, é isso. Se alguém tiver ainda dúvida, depois a gente é só perguntar de como coloca o nome no bate-papo, que a gente ajuda, não tem nenhum problema. Não é isso, não. É assim, toda vez tem que escrever, porque toda vez tem um link para me inscrever novamente. Todas as aulas tá vindo um link para se inscrever. Isso. Tem que escrever em todas as aulas ou a primeira só? Todas? Todas Ah, as tá. aulas. Tá? Então, por exemplo, toda aula tem um link específico. Aí você precisa ir em todos, porque no final a gente Então, vai deixa eu te falar. Eu sou de Franca, Rosa. Eu não Perfeito. sei mexer, não sei nem como entrar para pôr Não. o Ô, nome Rosa. aí. Então faz assim, ó. Olha a minha tela aqui agora, por favor. Eu vou te mostrar o número. Anota esse número e manda mensagem para ele e fala que você não consegue fazer, que ele vai te ajudar. Consegue ver minha tela?
Ah, tá. Eu já marquei no papelzinho de Franca. Aí depois Isso. eu peço para o meu menino fazer e entrar no WhatsApp deles lá e mandar para mim, porque eu não sei mexer. Eu estou fazendo curso, mas eu não Aham. sei mexer em nada. É pouca coisa que eu sei, tá bom? Tá. Obrigada, viu? Que isso. Então faz assim, ó. Já fala isso para o CRA de Franca, tá? Que o pessoal te ajuda, tá bom? Tá bom, obrigada. Que isso. Eu que agradeço. Bom, então vamos lá, pessoal. Agora a nossa aula. Professor, Oi. Oi. é necessário preencher só uma vez, né? Como é que é? É útil preencher só uma vez, porque eles mandam várias vezes para a gente. Tá. Isso. Então é o seguinte, olha. Aula 4. Quantas vezes eu preciso me inscrever na aula 4? Por exemplo, só uma vez. Então, se você já se inscreveu no link da aula 4, não precisa se inscrever de novo, tá bom? Uma vez já é suficiente. Lembrando que toda aula tem um link. Se você se inscreveu uma vez, já basta. Aí é só colocar o seu nome aqui Deixa no bate-papo. Tá bom? Show de bola. Pessoal, retomando então, o que foi abordado na aula passada? Foi o banho de eu só te bebê. perguntar uma coisinha, professor. É a Rosa. Oi, Deixa eu falar. Rosa. Eu cuido de cuidador de idosos, o curso que eu estou fazendo. Então, lá Ah, no link já está meu nome tudo certinho. Aí precisa pôr desse também? perdão, não entendi sua pergunta. Você pode repetir, por favor? O curso que eu faço é de cuidador de idosos, então eu Aham. já me inscrevi lá. Aí Aham. nesse aí que eu estou participando, o seu também, eu tenho que escrever nele também. Tem que se inscrever também. Aham. Tá bom? Ah, tá, obrigada. Imagina. Vamos lá. O que a gente tratou na aula passada, pessoal? A gente tratou banho de bebê. Então, como que nós, cuidadores, podemos, né, de uma forma simples e prática, dar o banho em bebê, né? Aí a gente deu um exemplo. É lógico, existem várias formas, a gente até mostrou algumas, né, algumas formas, alguns jeitos que você consegue dar banho, tá? O que é importante a gente deixar claro sempre a prioridade é a segurança, né, do paciente que a gente está cuidando. Seja o paciente um bebê, um adolescente, um adulto ou até mesmo um idoso, tá? Então, o banho sempre é dado com segurança. Existem técnicas, a gente passou algumas, tá? Então, o cuidador, né, tem ali, quando ele vai dar o banho, tem o bebê em suas mãos, né? A criança não consegue tomar banho sozinha. Se ela se afogar, ela não vai conseguir sair da banheira. Então, é uma atividade muito rica e de muita responsabilidade que nos é conferida, tá? Então, quem não viu, quem perdeu a aula, a gente vai colocar no YouTube, tá? Aí você pode ver novamente lá e tirar suas dúvidas e tudo mais, tá bom? Eu também gostaria Boa de... noite, professor Lucas. Aqui é a Opa! Maria Gomes. Foi interrompido o meu microfone lá, está desativado. Qual o microfone? Eu tô te ouvindo, eu tô conseguindo te ouvir certinho. Ah, tá? Ah, tá. É que tá falando Ele sobre o fica desativado microfone. Ah, mesmo? está Mas... ativado. Ah, Obrigado, professor. Estou imagina. entrando agora, tá? Perfeito. Obrigado pela sua presença. Ó, ele fica... Ó, é importante, gente. Por que é que todos ficam desativados? Porque aí sim todo mundo consegue me ouvir e a gente não tem problema de microfonia, tá bom? Bom, quais foram os temas abordados até aqui e quais serão abordados durante o mês de agosto? Eu vou mostrar para vocês aqui. Aí vocês já reservam aí, já ficam... Olha, vamos lá. Todo mundo na minha tela? Todo mundo vendo o Word aqui? Um cronograma? Todo mundo? Alguém me dá um retorno? Perfeito. Ótimo. Obrigado. Ó, na aula 1, acompanha aqui o meu mouse, aqui o meu cursor. A gente lidou com a temática, né? Como lidar com pacientes agressivos. Não, só tá aparecendo a imagem do senhor. Ah, de mim? Minha? Sim. Nossa, era para aparecer. Espera aí, então, que a gente já resolve isso. Professora, a aula do senhor ainda não está também, para mim. E agora, apareceu? Não. Não, ainda está do senhor. Nossa. Para mim aparece.
Já Agora apareceu, apareceu. já. Apareceu? Já. Perfeito. Ótimo. Bom, aula 2. Troca do paciente idoso da cadeira de rodas para a maca. Isso a gente já fez também, tá? Foi dia 6. A última aula nossa, que foi agora terça-feira, foi o banho em bebês. Hoje, dia 13, a gente vai tratar de primeiros socorros em caso de queimaduras. Semana que vem, a gente tem 2 aulas. Presta atenção. Ó, o que fazer quando o paciente cuidado apresentar pressão arterial baixa e alta? Quais os cuidados? Vocês sabem, normalmente a gente tem pacientes, né, e principalmente idosos, que têm pressão alta, por exemplo. Então, o que você, cuidador, pode fazer? Será que você pode sugerir algumas medidas, algumas atividades? Ou o que você pode fazer com o paciente que é hipertenso? A gente vai discutir nessa aula. Aula 6, quinta que vem. Por que muitas vezes você não é contratado como cuidador, mesmo tendo a formação? É curioso, né? Às vezes a gente tem a formação, tem o certificado, e aí surge uma vaga, a gente vai na entrevista e não é contemplado, né? A vaga não é nossa. Por quê? Alguns elementos podem estar influenciando aí esse resultado negativo seu, ou nosso, né? E aí a gente vai tratar alguns e como você pode melhorar, tá bom? Esse seu resultado em entrevistas. Aula 7, que vai acontecer na última semana de agosto. Como conduzir corretamente a cadeira de rodas. Isso é lógico, nem todo mundo vai ter um paciente cadeirante, só que provavelmente em algum momento você vai se deparar, né, com um cadeirante. Seja uma pessoa que precisa da cadeira por tempo indeterminado, né, por exemplo, para sempre, ou alguém que está fazendo uso temporário, por exemplo, uma pessoa que se acidentou, ou até mesmo uma mulher que acabou de dar luz, e aí está se recuperando usando a cadeira e tudo mais. Aula 8, que vai acontecer dia 27, tá? A nossa última quinta do mês. Técnicas e exercícios que proporcionam o bem-estar ao idoso. Essa aula é muito importante também, né? Será que o cuidador pode? Pode, com certeza o cuidador tem capacidade, sim, de auxiliar, de proporcionar esse bem-estar ao paciente idoso, com toda certeza. Bom, vamos lá. Eu não sei se todo mundo aqui conhece. Esse é o nosso esqueleto, que a gente vai dar o nome para ele. Dá um oi para a galera. Esse é o nosso esqueleto. A gente vai... Boa noite. A gente vai, em breve, pessoal, soltar um forms, um questionário, para que você sugira, né, para que você dê o nome, e aí a gente vai sortear e o ganhador vai levar um presente muito legal. Não vou falar aqui agora que é surpresa, mas em breve a gente vai divulgar. Então, vão pensando aí no nome para o nosso mascote aqui, né, para o nosso esqueleto, que em breve você vai poder dar... Você talvez seja até sorteado, tá bom? Em breve a gente vai divulgar as regrinhas e tudo mais. E o link para você sugerir, tá bom? Bom, lembrando, quem ainda não se inscreveu, faça por favor, tá? E agora sim a gente vai dar início à nossa aula. Assim como toda aula a gente tem feito, né, a gente vai passar agora um vídeo, que foi um vídeo chamada, que é o vídeo que a gente divulga sempre, falando sobre a situação que vai ser abordada naquela semana. Então, na aula 4, como o título é queimaduras, a gente divulgou um vídeo para chamar a atenção de vocês e para vocês irem pensando. Eu vou mostrar o vídeo agora. Deixa eu só ver aqui como que ele... Espera. Aqui. Vou compartilhar aqui com vocês. Vocês conseguem ver o vídeo? Ou não? Sim, Conseguem? Ótimo. sim, consigo. Obrigado. Vamos lá, então. Presta atenção. Pessoal, e aí? Tudo bem? É o professor Lucas. Você deve estar se perguntando o que tem a ver choque com queimadura. Você sabia que existe um tipo de queimadura chamada
queimadura elétrica. Você sabe como prestar socorro nesse caso aqui? Se fosse você, o que você faria? Ficou com dúvida? Quer conhecer outros tipos de queimadura? Assista a nossa live agora, dia 13, quinta-feira, às 17h40. A gente está esperando. Viram aí? Então, aí às vezes você vai se perguntar, caramba, mas peraí, mas o tema é queimadura. E aí, de repente, no vídeo, tem uma pessoa levando o choque, que no caso sou eu. E aí um outro vai ajudar e acaba levando o choque também. O que choque tem a ver com queimadura? Não entendi nada, não entendi bolhufas, né? Então eu vou explicar para vocês, tá bom? Antes de tudo, gente, o tema da nossa aula é primeiros socorros em caso de queimaduras, tá? Então o que a gente entende por esse tema? Literalmente, se você se deparar com alguém, né, que foi queimado, por exemplo, que infelizmente, por algum motivo, por um acidente, se queimou. Quais são os primeiros socorros, a sua atitude imediata? Aquilo que você tem que fazer de imediato para salvar a vida da pessoa, por exemplo, tá bom? Então, aqui a gente não vai tratar curativo, porque de início, os primeiros socorros, você não vai fazer curativo, tá bom? Mais para frente, a gente vai tratar como você pode fazer curativo, os tipos de curativos e tudo mais. Hoje, o foco é primeiros socorros. Estou vendo uma pessoa sendo eletrocutada, por exemplo. O que é que eu tenho que fazer? Qual que é a minha atitude imediata? Quais são os primeiros socorros que eu consigo prestar? É isso que a gente vai falar, tá bom? Então, essa é a pegada da aula de hoje, saber prestar os primeiros socorros. Aí eu queria, como sempre a gente pergunta, né? Alguém aqui, rapidamente, tá? Alguém aqui já se queimou ou teve que ajudar alguém que se queimou? Se tiver alguém, né? Eu acho que sim, mas se tiver alguém, será que poderia compartilhar com a gente a sua experiência? Rapidamente? Já aconteceu. O que aconteceu com você? Não foi comigo, foi com meu esposo. E aconteceu na verdade, foi o combustível, pegou uma faísca e acabou levantando. Nossa! Resumindo bem rápido. Claro. Aí, bom, queimou tudo e aí ele se queimou por inteiro, assim, realmente da cabeça até o dedinho do pé mesmo. Assim, chegou a dar bolhas, era maior do que quase um tamanho de uma manga. Só para você ter uma ideia de tamanho. A bolha nas costas dele era gigante. As mãos deles ficaram pretas, assim, eu falava assim, parecia pata de gorila, assim. Porque ficou preto e as unhas ficou maior, é feio, é muito feio. E o curativo é muito doloroso, né? E eu que fiz todos os curativos, quem fez foi eu. Foi você? Então, é bom, claro, se não for para você, se não for triste para você, né, tocar nessa história e tudo mais, você então vai poder compartilhar com a gente bastante a sua experiência hoje, então. Mas ele tá melhor? Sim, graças a Deus, já passou, já é história. Até ótimo. Fez mais uma vez, não aprendeu a lição. Que bom, então tá bom. Seu nome é Esmeralde mesmo? Sim. Perfeito. Obrigado, Esmeralde. De nada. Vamos lá então, pessoal. Bom, vocês viram, né? Às vezes nem é descuido, né? É um acidente mesmo que acontece e aí a pessoa que se acidenta fica com a vida, né? Fica ali literalmente entre a vida e a morte, né? Numa linha muito tênue, porque às vezes a queimadura é muito agressiva, né? E é de 3º grau, enfim, aí complica muito, às vezes queima grande parte do corpo. E aí a nossa pele, que é o maior órgão, né? Tem a função de nos proteger. Aí imaginem aí, você às vezes com uma grande parte do seu corpo queimada, a pele não vai ter, né? A pele sai. E aí essa área exposta a todo e qualquer tipo de micro-organismos, bactérias, enfim, e tudo mais, imagina que situação complicada, né? Então, a gente tem que ter, sim, né, muita atenção,
Existem alguns métodos de prevenção, a gente vai falar alguns aqui, mas pode acontecer, todo mundo está sujeito, que nem é o caso do esposo da Esmeralda, né? Bom, então vamos lá. Vamos então à aula. Gente, o que é queimadura, né? Basicamente, queimadura é uma lesão, lógico, na pele, né? Causada por agentes externos, tá? Sobre todo o revestimento do nosso corpo. Pode ser todo o revestimento, nosso corpo todo, pode acontecer, ou às vezes em parte, tá? Mas basicamente é uma lesão que é causada por algum agente, ou de cunho, né, elétrico, ou agente químico, ou até mesmo agente térmico. A gente vai falar mais para baixo que são essas coisas. Então, é uma lesão na extensão aí, né, no revestimento do nosso corpo, tá? E, lógico, essa lesão pode ser grave ou pode ser mais tranquila, mais amena, ou também pode ser muito profunda, chegando até mesmo a atingir os nossos ossos. Normalmente, quando a gente fala em queimadura, para uma criança, se ela queimar 10% do seu corpo, né, se a queimadura atingir 10% do corpo da criança, a vida da criança corre riscos sérios, assim, tá? E esse número para adulto é de 15%. Então, uma criança queimou 10% do corpo, a gente tem que ficar muito atento, muito ligado, porque é risco para ela, é um alto risco, e para adulto 15%, tá? Como eu já falei, existem 3 tipos de queimadura. A queimadura térmica, que acho que essa é até mais óbvio, né? Às vezes quando a gente fala em queimar, a gente já linka direto com essa. Então, o que é a queimadura térmica? É aquela que é causada por fonte de calor. Nossa, professor, como assim? Você falou inglês. Simples. Fogo, por exemplo, líquidos quentes, objetos quentes, vapor. Então, tudo que é fonte de calor é queimadura térmica. Queimadura tem um outro tipo, né? São 3 tipos. Qual que é o segundo tipo? Queimadura elétrica, né? Ou por eletricidade. E aí é bem óbvio, né? É aquela queimadura que é resultado de uma descarga elétrica. E aí você pode ter descarga elétrica de baixa voltagem, como, por exemplo, você tomou um choque, sei lá, na sua geladeira, por exemplo. Ou você também pode ter uma descarga elétrica de alta tensão, que é, por exemplo, o pessoal que mexe na CPFL às vezes aconteceu um acidente, o cara tomou um choque lá naqueles fios de alta tensão, tá? E também pode ser de raio, né? Às vezes a gente vê os vídeos aí circulando, pessoas que de repente vem e cai um raio em cima da pessoa. Esse tipo de queimadura também se configura a queimadura elétrica ou por eletricidade, tá bom? Terceiro tipo, queimaduras químicas. E aí o nome já fala, tá? São aquelas queimaduras que são causadas por contato com produtos químicos. Professor, não entendi. Será que você pode dar um exemplo para mim? Claro. Por exemplo, vou dar exemplos rápidos aqui. Às vezes soda, ácido sulfúrico, enfim, outros tipos de ácidos, por exemplo. Então, produtos químicos que possam causar dano à sua pele. Então, toda queimadura que é resultado do contato da sua pele, direto, que é quando o produto cai mesmo na sua pele, ou quando ele cai na sua roupa e vai para a sua pele, então esse tipo de queimadura a gente chama de queimadura química. Professor, eu sei que tem 3 tipos de queimaduras e todas são iguais, a não ser, lógico, são diferentes em natureza, né? As causas são diferentes, mas em profundidade todas são iguais? Não, tá? Existem queimaduras de primeiro, segundo e de terceiro grau. De primeiro grau, sempre pensem assim que primeiro é mais superficial, segundo, intermediário, e o terceiro grau, evidentemente, é quando a coisa é mais séria e aí a queimadura é mais profunda e tudo mais. Vou falar o que cada uma significa aqui rapidamente. Queimadura de primeiro grau atinge a epiderme. Professor, o que é epiderme? É essa camada aqui superficial. Essa camada que você vê quando olha para o seu corpo, para o corpo das pessoas que você tem contato e tudo mais. Então, tudo que você olha
tudo, sei lá, pés, coxa, rosto, tudo. Essa camada superficial se chama epiderme. Então, a queimadura de primeiro grau atinge essa camada, tá? E quais são os resultados, né? Normalmente se tem vermelhidão, sem bolhas, tá? E um discreto inchaço. E dói. Queimadura de segundo grau, que é o segundo tipo. Atinge a epiderme, que é essa parte aqui, né? Como eu falei. E um pouco da derme, que já é a segunda, que é a camada que a gente não vê, tá? Então, segundo grau atinge a primeira camada e a segunda. Um pouquinho da segunda. O que acontece nesse tipo de queimadura? A presença de bolhas e a dor é acentuada. Queimadura de terceiro grau. Atinge, e aí você já imagina, né? Como eu falei que é a mais violenta, não sei se eu posso usar essa palavra, mas é a mais... a que vai mais profundamente. Então, você tem que essa queimadura atinge todas as camadas, todas, inclusive músculos e ossos. Então, é a mais grave e a gente tem que ter muito cuidado com essa aqui, com todas, lógico, mas essa aqui é muito difícil, às vezes, a pessoa se recuperar, tá bom? É muito grave mesmo. E o que acontece nesse tipo de queimadura? Ocorre necrose, que eu acho que talvez seja o que acontecia com o marido da Esmeralda. Necrose é quando você tem a morte do tecido. Ou fica branco ou fica preto. Normalmente fica pretinho. Então, tem necrose. O que mais que tem quando tem uma queimadura de terceiro grau? Também a dor é ausente. Então, fica preto, queima tudo, né? E fica tudo pretinho ou branco. E aí você pode até me perguntar, professor, não entendi. Por que que tem dor, né, nos dois outros tipos de queimadura, de primeiro e de segundo grau, e não tem dor no terceiro? Eu não entendi. Não tem dor por quê? Quando a pessoa, né, ou o membro, enfim, quando o corpo é queimado nesse tipo aí de queimadura de terceiro grau, as terminações nervosas que são responsáveis, né, por levar pelo estímulo da nossa dor lá no cérebro são queimadas. Entendeu? Então, resumindo, existem terminações nervosas que mandam um sinal para o nosso cérebro dizendo que, cara, tá com dor, tem alguma coisa acontecendo aí, dor. É um alerta, um sinal, são as terminações nervosas. Entretanto, nesse tipo de queimadura, como ela é muito brusca, muito violenta, todas essas terminações se perdem, elas também são lesadas e então esse sinal, esse alerta de dor, não chega no cérebro e a pessoa então não sente dor, tá bom? Mas, lógico, não significa que a situação não é crítica, né? É muito crítica, é muito grave, gravíssimo, tá bom? Então, 3 tipos de queimadura: térmica, por eletricidade e química. Em relação à profundidade, primeiro, segundo e terceiro grau. Aí você pode se perguntar, beleza, professor, eu já sei que existem 3 tipos de queimadura, mas assim, eu trato todas da mesma forma, né? Já que o tema é primeiros socorros, eu consigo prestar o mesmo tipo de socorro para todas? Não. Algumas, talvez você vai ter alguns procedimentos que são parecidos, tanto em uma quanto no outro tipo, mas não é a mesma forma que você aborda, tá? A gente vai mostrar um pouco aqui como você deve abordar cada uma desses tipos, né, desses tipos de queimadura. Bom, queimadura térmica. O que eu faço quando uma pessoa, por exemplo, tem algum contato, né, ela é queimada por uma fonte de calor? Sei lá, tá fazendo um café, essa é a história da minha mãe, ela estava um dia fazendo café, e aí o filtro, né, enfim, voltou para ela com a leiteira, e aí ela se queimou toda, que a água estava com açúcar, e aí grudou na pele dela e ela se queimou, assim, foi bem feio, tá? Então, por exemplo, esse é um tipo de queimadura térmica, tá? O que eu faço nesse tipo de caso? Quais são os primeiros socorros que eu posso prestar? Bom, você pegou o paciente, por exemplo, e aí o cara que
sei se vocês conseguem ver, mas eu fiz uma tatuagem aqui. Eu vou mostrar certinho no vídeo. Fiz uma marca aqui, ó, para mostrar, para exemplificar. E aí eu vou mostrar para vocês com mais carinho. Então, assim, a pessoa se queimou. O que que eu faço? Quais são, assim, as orientações gerais, tá? Em todo e qualquer tipo de queimadura, professor? Antes de tudo, gente, isso é muito importante. Jamais, em hipótese alguma mesmo, literalmente jamais, toque a queimadura com as mãos. Que tem gente que vê que quando a pessoa se queimou, já vai colocando a mão, e não, isso é errado. Por quê? A pele está exposta, né? Você sofreu uma lesão e, então, o seu corpo está, entendam, aberto, para receber micro-organismos, bactérias e tudo mais. Então, é o seguinte, por que você não pode tocar? Você às vezes Professor, posso falar rapidinho? Pode. Desculpa te interromper. Cadê você? É a Fátima? Eu sou a Fátima, Oi, Fátima. Um dia eu estava fazendo café, fazendo café e uma pessoa me chamou. Eu estava pondo a água no coador. E era aquele coador de papel. E aí a pessoa me chamou, eu distraí, eu bati a mão. No que eu bati, caiu tudo na minha mão. E aí? Na hora, eu enfiei debaixo da água e lavei. Não ficou cicatriz, não criou bolha nem nada. Mas ardeu, mas queimou. Mas queimou. Dói, mas dói? Aí, não tem nenhuma cicatriz. Não. Mas eu lavei. Então, porque o que aconteceu? Provavelmente foi mais superficial mesmo. Tanto que uma das recomendações que a gente vai dar, Fátima, aqui para esse tipo de queimadura que você sofreu, que é a queimadura térmica, né, por fonte de calor, uma das sugestões é justamente isso. Colocar a parte que foi queimada, né, o membro, a parte que sofreu a lesão, debaixo de água corrente. Eu vou falar disso. Obrigado pela sua experiência aí, tá bom? Valeu. Parabéns. Você fez certinho. Você vai ver. Na hora. Mas isso é porque eu tive aula na escola. E uma professora comentou sobre isso. Isso era no supletivo, né? Sei. No supletivo, aí ela comentou e eu na hora lembrei. Mas eu já taquei lá. Porque o pessoal antigamente colocava creme dental, né? Sim, então. Não pode porque tem química. Isso, eu vou chegar lá. Tá correto. Corretíssimo. Então tá. Desculpa ter adiantado, então. Não, imagina. Obrigado pela sua experiência. É sempre válido, viu? Enriquece a aula. Obrigado. Imagina. Então, não devo tocar, porque minha mão tá suja, sabe Deus o que tem na minha mão de bactéria. Se eu colocar a mão na região que foi afetada, eu posso, por exemplo, contaminar. Então, nunca coloque a mão. 2, como a nossa amiga a Esmeralda disse, criou bolhas. Eu posso furar as bolhas? Não. Então, nunca também fure as bolhas. Importante, às vezes a pessoa se queimou e aí a pessoa está de manga longa, né? O tecido grudou na pele. Será que eu devo arrancar o tecido que ficou grudado? Não. Porque se você arrancar, né, sei lá, no espelho às vezes a gente puxa, você pode danificar mais ainda a sua pele. Então, não arranque, não descole tecidos que ficaram presos aí à pele, tá bom? O que você tem que fazer então? Corta cuidadosamente, né? O que você conseguir cortar, lógico, e tira fora. Se ficar alguma coisa pregada ou presa à sua pele ou à pele do paciente, não tire, tá bom? Não retire corpos estranhos. Também, às vezes fica alguma coisa, por exemplo, fica, sei lá, uma graxa, enfim, alguma coisa, algum corpo estranho fica, e aí você vai retirar, não pode, tá? Jamais, em hipótese alguma, como a nossa amiga aqui, Fátima, disse, não use pasta de dente. Então, às vezes a gente tem um costume, né? Queimou, vou passar pó de café, vou passar manteiga, sei lá, vou passar detergente, enfim. Não usa, por quê? Esses materiais, né? Tem componentes químicos que podem piorar, agravar a situação da queimadura. Então, não faz isso, tá bom?
A gente vai mostrar para vocês o que vocês podem fazer, tá? É creme dental, professor. O pessoal colocava. Creme dental, pó de café. Nada, ó, pasta de dente, pomada, manteiga, óleo de cozinha, nada disso. Nada, creme dental, nada disso. Tá certo. Importante. Farinha também não, né, professor? Nada. Só água. Professor, só uma dúvida. Claro, pode falar. Nessa questão que o senhor falou, do paciente ter uma queimadura e ficou, por exemplo, uma blusa. Não pode retirar, mas vai deixar no local, deixa no local para um outro profissional retirar? Isso, é o seguinte, eu falo isso no vídeo, mas não tem problema, eu falo agora também. Você, por exemplo, vou mostrar aqui também. É assim, ó, queimou aqui, só essa parte está grudada, mas para facilitar os seus primeiros socorros, você pode cortar e tira a parte que não está grudada, entendeu? A parte que ficou grudada você deixa, porque automaticamente você vai ter que acionar o serviço, né, emergencial, e aí sim, no hospital ou no pronto-socorro vai ter pessoas ou profissionais que têm competência para poder remover o que ficou na pele, entendeu? Sim, porque no meu caso eu já tive uma experiência, mas com criança, que eu olhava e a criança realmente tira aquela parte, né, que está incomodando, né? E realmente fica cicatriz, né? Então a gente não sabe o que fazer nesse momento, se deixa ou se permanece no local, né? Isso. O tecido. Sim, então exatamente. Você não pode, tá? Não pode mesmo assim tirar, porque acaba que pode piorar. Imagina. Às vezes, quando você puxa, você arranca mais pele. E aí pode se aprofundar mais, né? No caso, pode acabar agravando a situação e expondo ainda mais a saúde da pessoa, já que você deixa uma área mais exposta e aí pode ser que alguma bactéria, algum tipo de outro micro-organismo, ou até mesmo sujeiras, tá? Pó, enfim, vários intrusos, entre aspas, aí, possam aí entrar e piorar a situação da pessoa, causando uma infecção ou algum outro tipo de complicação. Tá bom? Bom, o que é legal a gente também avaliar? Tem que ter bom senso, gente. Oi? Olá. É o seguinte, eu presenciei o meu primo que levantou dormindo. E na década de 1980 não tinha energia elétrica, sabe? Então ele levantou, tipo que dormindo, pegou a lamparina, que era com querosene, e acabou pegando fogo na rua, que estava com a blusa de tergal, calça, chegar da igreja, acabou dormindo. Aí o corpo dele pegou fogo. No desespero, meu tio pegou uma coberta e abafou ele. Só que essa parte do braço dele aqui, ó, ficou tipo meio que colada. Assim. Ai, sim. Boa parte do rosto, o braço todinho, um pedaço do tórax. Só que assim, eu não sei se ele agiu certo. Ele pegou uma coberta e abafou o fogo. Não, porque o que acontece? Depende. Às vezes, até mesmo quando ele colocou, dependendo do tipo de material da coberta, quando ele colocou, pode até inclusive ter agravado, porque dependendo de, como vocês sabem, tem material, né, de tecido e tal, que quando pega o fogo, ele gruda. Então, talvez tenha intensificado o caso dele, tá? É lógico, não foi isso que fez o braço dele ficar assim, né? É assim o braço dele fica, né? Não mexe, tá atrofiado. Então. Não foi a coberta, com certeza não. Mas foi uma complicação do fogo. Eu não tô te ouvindo. Eu não consigo te ouvir. Eu falei assim, é porque desativaram meu som. Ele levantou e estava dormindo. Na realidade, ele nem viu pegando fogo. Então. Viu que viu a chama assim e abafou com a coberta. Então, assim, ficou 60 dias no hospital. Misericórdia, é complicado, né? É isso, acontece. Queimadura é assim, às vezes a gente não tem culpa, acontece mesmo e aí a gente tem que saber lidar. Até um simples seu, pegar um limão, sair no sol, já acontece uma queimadura, né? Também, pode acontecer. No sol, né? Tá bom?
Obrigado, Valdirene. Obrigada a você, professor. Obrigado, imagina. Bom, então é isso, pessoal. Essas professor, são orientações. Professor, tem uma pergunta aí. Alguém está perguntando se pode passar sabão. Não pode, gente. Não, em hipótese alguma. Desculpa, gente, eu não vi a pergunta, perdão. Mas para quem perguntou, Luzia, desculpa, Luzia, eu não vi a sua pergunta, tá? Perdão. Não pode passar. Nada, não passa nada, nada. Só a gente vai ver que em alguns casos água só para amenizar a dor, mas em alguns, eu vou mostrar para vocês. Eu fiz vídeo de como, eu fiz 3 vídeos, né? Eu vou passar eles para vocês agora. Como você poderia agir em caso de queimadura térmica, química e por eletricidade, tá bom? Eu vou mostrar para vocês agora. Então, Luzia, jamais passe sabão. Então, tenha bom senso, cuidado. Às vezes você fica apavorado e vai querer prestar os primeiros socorros e acaba que você, que ia prestar, acaba também se tornando uma vítima, como foi no caso que a gente mostrou aqui no vídeo chamada. O homem viu o outro sendo eletrocutado, foi correndo para ajudar e colocou a mão nele. Quando ele colocou a mão, também, porque ele não avaliou o ambiente, a situação, quando ele colocou a mão, ele também começou a tomar choque. Então, tenha bom senso e aí a gente consegue agir. Tá bom? Sempre peça ajuda, liga para o SAMU, liga para o Corpo de Bombeiro. Eu vou mostrar um procedimento certinho para vocês. E é isso. O que é importante a gente dizer, isso aqui é muito importante mesmo, quando você for colocar, a gente for colocar, né, a queimadura debaixo da água corrente, não deixa o jato muito forte, senão o jato pode também acabar piorando, né, por ser muito forte, pode acabar piorando a lesão, e aí você vai ter mais complicações ainda. Então, abre ali um tanto bom, deixa a água escorrer, tranquilo, não precisa deixar a água naquela pressão, não há necessidade, tá? É importante, se você encontrar, por exemplo, uma pessoa que está inconsciente, você chama de uma pessoa ali, né, no chão, sei lá, Maria, você chama, cutuca, às vezes você não sabe o nome, mas você pode chamar a pessoa, senhora, ou senhor, por exemplo, enfim, a pessoa não responde. Mas você olha aqui no tronco, né, dela, você vê que ele se eleva. Ou seja, a pessoa está respirando. Se a pessoa não estiver responsiva, mas estiver respirando, você deve colocá-la em posição lateral. Eu vou mostrar para vocês aqui rapidamente o que é esse tal de posição lateral. Que é um método simples. Mais para frente a gente vai mostrar com mais calma como fazer, a gente vai ter uma aula disso, tá? Mas eu quero mostrar aqui brevemente para vocês. Vocês conseguem ver a apresentação aqui? Ou não? Não, tá mostrando os números de telefone do CRAS. Tá aparecendo o número. Espera aí, então, que eu vou tentar colocar de novo. Aí, acho que agora vai. Pronto, aqui. Você chegou no local, a pessoa não responde, tá tipo desacordada, né? Tá inconsciente, mas tá respirando. O que você faz? Coloca então na posição lateral. Eu trouxe imagens só para vocês ficarem um pouco por dentro do que é, mas em uma outra aula a gente vai mostrar certinho como fazer e tudo mais. Por que eu tenho que colocar, né, nessa posição lateral? Porque ela previne a obstrução das vias aéreas, tá? Como assim, professor? Traduz, né? Impede, como eu coloquei aqui no slide, vocês podem ler aí, a queda da língua para trás e a sufocação por sangue. Ou seja, às vezes a pessoa, por causa do trauma, do acidente, enfim, da queimadura, ela pode ser que ela vomite, ou que saia alguma secreção, alguma coisa aqui de dentro dela, né? E para você evitar que ela se afogue com isso, então você coloca nessa posição, tá? E aí, quando você deita... Professor. Oi? Tá escrito, mas não tá a figura. Não, eu vou mostrar ela aqui. Aqui, ó. Eu vou mostrar, eu ainda não passei. Aqui, ó. É que eu não tinha passado ainda. Vejam aqui, ó. Acompanhem o meu cursor. Olha, olhem para... Deixa eu aumentar aqui. Aqui. 4. Olhem a figura 4. A pessoa fica literalmente de lado, por isso que chama posição lateral.
E olha, a cabeça dela, olha aí na figura 3, fica estendida. Por quê? Assim você permite a passagem do ar, tá? E se a pessoa, por acaso, for vomitar ou for sair sangue da boca dela, enfim, alguma coisa do tipo, algum líquido, alguma secreção, ela não se afoga e você pode salvar a vida da pessoa com essa simples técnica. Eu vou fazer uma aula, a gente vai aprender como fazer, tá? Então, é isso. Aí, pode ser que você também tenha uma outra condição. O paciente não responde e não respira. O que é que você faz? Eu coloquei aqui a reanimação cardiorrespiratória. Também, na mesma aula, a gente vai mostrar como fazer. Hoje a gente não vai mostrar por questão de tempo, tá? Mas a gente vai dar uma aula certinha, mostrando por que tem que fazer, como fazer e tudo mais. Eu só coloquei aqui, ó, provavelmente, ou em filme, ou em algum lugar, ou até mesmo você talvez já tenha presenciado esse tipo de situação. É a reanimação. Nessa primeira imagem é de um adulto. Como se faz em um adulto. Aqui, um adolescente, né, ou uma criança maiorzinha. Reparem que é só com uma mão e tudo mais. Depois a gente ensina certinho. E aqui é em caso de recém-nascidos ou bebês. Que aí, lógico, você não pode pôr uma pressão muito grande, porque você pode matar a criança, né? E aqui é um exemplo mesmo aí na prática como a gente poderia fazer. Mas a gente vai mostrar depois com mais calma e tal. Então, resumindo. Professor, encontrei a vítima. Ela não responde, mas ela está respirando. É a posição lateral. Professor, ela não responde e também não respira. Aí eu faço a reanimação. Bom, agora eu vou compartilhar com vocês os vídeos, né? Eu trouxe aqui como a gente pode fazer, tá? Em situações onde a pessoa se queimou por meio de aí uma queimadura térmica, uma química e uma por eletricidade. Vamos lá. Vamos mostrar aqui para vocês. Deixa eu compartilhar minha tela. Aqui. Eu acho que não vai. Não, vocês estão vendo o vídeo? Oi, pessoal. E aí, tudo? Vocês conseguem ver? Não, né? Tá. É que às vezes o Zoom dá um probleminha. Espera aí que eu vou colocar novamente aqui. E aí a gente já coloca. Aqui, agora vai. Agora sim. Perfeito. Bem. Conseguem ver, né? Então vamos lá. Queimadura térmica. Oi, pessoal. E aí, tudo bem? Agora eu vou mostrar para vocês como a gente lida quando o assunto é primeiros socorros em caso de queimaduras. Tá? Inicialmente, queimadura térmica, beleza? Bom, aqui nós simulamos uma queimadura térmica, tá? E, no caso, o paciente só lesionou essa parte, só o antebraço esquerdo, beleza? Bom, o que eu faço? O paciente está responsivo, está conversando, está tudo certo, só que essa área que foi lesionada foi queimada. O que eu faço? Levo o paciente para uma torneira, tá? E deixo em água corrente. Água mesmo da torneira, tá? Reparem, olha o jato. Viu? O jato tá tranquilo, não tá forte, então não vai machucar, não vai danificar mais a pele aí, né, que foi afetada pela queimadura. Aproximadamente 10 ou 15 minutos, isso vai tranquilizá-lo, provavelmente vai fazer com que a dor diminua, tá? Ou até mesmo passe. Deixou 10, 15 minutos. O que eu faço agora, professor Lucas? Simples. Para evitar que caia poeira do local, ou que alguma mosca ou algum outro inseto sente, o que você faz? Pega uma toalha, aqui eu tenho um exemplo, uma toalha, um pano, né? Seco e limpo, e eu coloco sobre a área afetada, ok? Coloco sobre a área afetada, não precisa apertar, é só simplesmente você colocar e aí segura, né? De leve, e já pode direcionar então esse paciente para o pronto-socorro ou para o hospital. E lá o pessoal vai tomar as medidas necessárias. Viram aí? É como eu falei, você vai prestar somente os primeiros socorros. Então, faz a sua parte, né, no que você pode ajudar, e aí direciona a pessoa para um pronto-socorro, para um hospital e tudo mais.
Então, esse é o tipo térmica, ou seja, por fonte de calor, a pessoa acabou se queimando. Vamos para o outro tipo, que é química. É quando algum tipo de componente, enfim, algum reagente, alguma substância química tem contato com a nossa pele, direta ou indiretamente. E aí, pessoal, tudo bem? Eu novamente, agora simulando aqui uma queimadura química, ok? A gente vai fazer isso em 2 momentos. Momento 1, a vítima sofreu aqui, por exemplo, sei lá, caiu ácido sulfúrico aqui no braço dela. No primeiro momento, essa primeira vítima, ela estava com a camisa de manga curta, ok? Qual é o procedimento correto? Nesse caso, é muito semelhante a quando você presta primeiros socorros para uma queimadura térmica. O que acontece? Você também leva a pessoa, né, para uma torneira, por exemplo, e em água corrente você também coloca a parte lesionada por aproximadamente 10 ou 15 minutos. O que é interessante você saber que aqui você não pode, por exemplo, enxaguar assim, ó, entendeu? Sentido mão para o cotovelo, sempre do cotovelo para a mão. Porque se tiver resquícios ainda aqui da substância química, se você fizer isso, vai descer e vai queimar muito mais o paciente. Então, é sempre do cotovelo, sentido... Entenderam, né? Sempre cotovelo para a mão, porque se você fizer o inverso, alguns resquícios podem, por exemplo, ir para outras áreas que nem tinham sido afetadas. Então, tem que tomar cuidado. Cotovelo, mãos. Você também pega a café, você pode pegar um pano limpo, como eu fiz a questão da queimadura térmica, coloca e leva o paciente para o socorro no hospital. Situação 2. Pode ser que seja que a área afetada tinha roupa. Então, veja a manga longa. Nesse caso, o que eu faço? Eu venho... Olha, presta atenção nessa parte. Ó. Essa parte que está molhada da minha manga, é como se, tipificando, né, simulando que tudo isso que está molhado é algum reagente químico, alguma substância química que caiu na minha roupa, e isso aí que causou a minha queimadura. Olha como vocês podem... uma tesoura e vem cortando. Oi? Tá dando interferência, algum áudio aí, pede para desligar, tem um cachorro latindo, tá dando interferência. Por favor, deixa eu ver aqui se eu vejo quem é. Um momentinho, deixa eu ver quem é. Vamos ver se era a Ana Paula, deixa eu ver aqui, eu acho que era. Pronto. Perdão, desculpa, viu? Eu vou continuar aqui. Eu vou voltar então um pouquinho para vocês pegarem aqui. Vamos lá. E leva o paciente para um pronto-socorro, para o hospital. Situação 2. Pode ser que a pessoa que a área afetada tinha roupa. Então vejam aqui, estou com a manga longa. Nesse caso, o que eu faço? Eu venho com uma tesoura e venho cortando. Venho cortando para quê? Para tirar isso aqui, porque provavelmente vai ter muito da substância aqui, nessa parte da roupa que está molhada. Então, eu corto. Se ficar, por exemplo, o tecido, o pedaço de roupa onde a área foi afetada, não tem problema. Porque aí, quando você for para o hospital, o pessoal vai fazer o que tem que ser feito, vai tirar e fazer a limpeza. O que cabe a você? Corta essa parte, e aí sim você leva para a água e tudo mais. É só isso. Obrigado. E aí você enxágua, tá? E aí tá tudo certo. Agora, respondendo, né, o outro tipo é justamente a solução, ou uma das possíveis respostas e soluções para aquela videochamada. Então, ó, a gente mostrou térmica, química, e agora a gente vai mostrar por eletricidade. Prestem bastante atenção. Em todos esses tipos, a gente tem que seguir... Eu deixei para falar só nesse vídeo aqui. Deixa eu mostrar aqui. Ó. O que acontece? Tem 3 Cs. 3. Sempre lembra. Como assim, professor? 3 Cs? Dá para se aplicar em todos esses tipos de queimadura, mas eu deixei para falar especificamente aqui. Quais são esses 3 C, professor? Primeiro C, checar. Cheque sempre, ou seja, checar, verificar, verifique
tá? Averigue sempre o ambiente em que o paciente ou a pessoa que está, por exemplo, sendo eletrocutada se encontra, tá? Primeiro C, checa. O que tem? Olha, o que parece que está dando choque nele é esse fio que está em cima dele aí. Parece que é isso. Tem outros objetos próximos? Será que se ele continuar tremendo, ele pode bater a cabeça em algum outro lugar? Enfim, checa, verifica o ambiente. Tá? 2, chamar. 1, checar. 2, chamar. Chamar quem? Evidentemente, um serviço emergencial. Ou seja, pronto-socorro, ou Santa Casa, SAMU, Corpo de Bombeiros, SAMU 192, Corpo de Bombeiros 193. E aí, quando você for chamar, você já pode usar uma estratégia. Deixa o telefone no Viva Voz, tá? E aí você já pode ir fazendo alguns procedimentos e sempre que você for passar as informações, né, nesse item 2, que é o chamar, fale o que e onde. Como assim, professor? Onde? Onde você está? Dá pontos de referência. Olha, eu estou aqui na, sei lá, Presidente Vargas, próximo ao Times Square, e aqui o paciente, esse é o onde? Olha o ponto de referência. Perto do Times Square, na Presidente Vargas, próximo ao Ribeirão Shopping, por exemplo. O que? Um paciente, homem, aparentemente foi eletrocutado por um fio, tal. Entenderam? Porque isso já facilita a unidade que vai se deslocar. O pessoal já vai chegar sabendo o que pode estar acontecendo e aí facilita o atendimento, enfim, e se torna tudo mais rápido e mais prático. Terceiro C, cuidar. Então, eu checo, verifico, tiro o que pode estar causando dano ao paciente. 2, chamo ajuda. 3, cuido dele. E aí é onde eu posso fazer, cuidar, literalmente fazer prestar os primeiros socorros, pondo a mão na massa. Como eu disse, se o paciente estiver responsivo, ele pode estar responsivo, às vezes foi só um choque, foi só uma queimadura rápida, o cara não desmaiou. A pessoa tá bem, tá falando, tá respirando, tá normal. Essa é a situação 1. Situação 2, às vezes ela não fala, tá apagada, né, inconsciente, mas respira. Realiza aquela posição lateral que eu mostrei no slide. E a pior situação, ela não fala e nem mesmo respira. Aí a gente vai usar a reanimação. Vamos pro vídeo agora para vocês entenderem mais. Ó, tá tudo bem, viu? Isso aqui é o meu sogro, foi só um exemplo, uma simulação. Ó, pessoal, paciente sendo eletrocutado. Primeiro C, checar. Não tem nada aqui a não ser esse fio que provavelmente está dando choque no paciente. Peguei algo isolante, um cabo de madeira. Ó. Então, ó, sempre em caso de choque, especificamente. O que é que eu preciso fazer? Antes de tudo, jamais posso pôr a mão, que foi o que no vídeo chamado a gente fez. Colocou a mão direto. Não pode. Em caso de queimadura, né, por eletricidade, a pessoa está sendo eletrocutada, o que é que eu faço? Na hora, isolo. Ou eu tiro, né, por exemplo, nesse caso é um fio. Podia tirar com plástico, com alguma borracha, com cabo de vassoura seco, porque a madeira não conduz, né, eletricidade. Ou, nossa, professor, eu não tenho coragem de fazer isso. O que é que eu faço? Desligo o disjuntor. Quando você desligar, você vai cortar essa alimentação aí de eletricidade que está indo para o paciente. Tá, vejam, é uma vassoura normal. Ó, isola o paciente. Ó, isolei. Tirei. Joguei para longe. Tirei. Primeiro C. Segundo C, chamar. Ligo para o serviço de emergência, coloco no Viva Voz, vou respondendo ao atendente. O que é que eu observei aqui? Provavelmente ele estava aqui mexendo no compressor, levou um choque. Onde? Na zona sul de Ribeirão Preto, próximo ao Ribeirão Shopping. O quê? Um choque mesmo, mas aparentemente ele está bem. Como eu sei disso? Vejam, ele respira, seu abdômen aqui se eleva e... Reparem a barriga dele. Sobe e desce. Sobe e desce. Então, e olha, ele respondeu. Ou seja, está consciente, lógico. Teve um trauma e tal, mas assim, ele está bem, tá? Vamos continuar. Então, respira e responde. O que é que eu faço? Responsivo. Então, ele respira, é responsivo. Qual o procedimento? Aguardar o serviço de emergência chegar e ficar aqui cuidando do paciente.
Perfeito? Então é isso. Às vezes, pessoal, viram? São dicas práticas, mas que podem salvar a vida de um paciente, né? Então, professor, esses 3 Cs vocês conseguem aplicar, tá? Muito. Então, é sempre. Primeiro C, você checa, verifica. 2, chama, sempre chama ajuda, não queira ser a heroína ou o super-herói, tá? Sempre chama ajuda. A gente só está prestando os primeiros socorros, tem profissionais que são capacitados, habilitados para isso, tem formação e tudo mais. E com esse simples gesto, a gente consegue salvar a vida de uma pessoa, tá? Professor, e aí? O senhor já me mostrou tudo isso, o que eu faço agora? Professor, repete o terceiro. O terceiro? Repito, claro. Ó, primeiro, checar ou verificar, tá? O ambiente, tal, o que pode ter causado, se tem alguma coisa que pode fazer mal para ele, se tem, por exemplo, sinal de fumaça, se tem algum cheiro forte que pode ser a causa, inclusive, do acidente da pessoa. Enfim, checa e verifica o ambiente. Se possível, sinaliza também, para que outras pessoas vejam que ali tem um acidente e para que elas não se aproximem, né? Então, 1, checar. 2, chamar. 192 SAMU, 193 Corpo de Bombeiros, enfim. O que você tem que entender? Você só vai prestar os primeiros socorros, mas a gente vai ter que levar aquela vítima para um pronto-socorro, para um hospital. Então, 2, chama. Sempre respondendo o que você conseguiu, né, enxergar que pode ter acontecido e onde. Um ponto de referência, sei lá, uma rua, um prédio, enfim, algum ponto de referência. E o 3, cuidar, que é cuidar do paciente. Você faz uma análise e aí você aborda da melhor forma possível. Ou só esperando, caso o paciente esteja responsivo, você já isolou, tá tudo certo com ele, você só fica ali com ele acompanhando, né, para que ele não passe mal, enfim, alguma coisa do tipo. Se ele responder você, às vezes o paciente não responde quando você chama, você fica chacoalha ele, né, fala senhor, senhora, olá, não responde. O que você pode fazer? Dá um estímulo de dor, dá um beliscão. Lógico, com cautela, né, galera? Mas assim, dá um estímulo de dor. Dá um beliscão nele que, às vezes, a pessoa, na hora da dor, ela acorda e desperta. Ainda assim, né? Tipo assim, às vezes a pessoa não respondeu você, mas está respirando. A gente põe de lado. E a situação 3, que é a mais complicada, não respira, nem responde. Aí a gente faz a reanimação cardiorrespiratória. Existem algumas prevenções, eu acho que a maioria você já sabe, né? Acho que básicas, né? A gente não pode, por exemplo, acender fósforo perto de um lugar que tenha algum combustível próximo, que você pode causar uma explosão. Cuidado com velas acesas, né? Às vezes acaba a energia, a gente deixa, fala por mim, né? Há uns anos atrás, assim, quando a gente morava no Goiás, sempre, às vezes a gente deixava a vela lá e ia dormir, que não tinha energia na fazenda. E aí, assim, o risco dessa vela cair e pegar fogo no móvel, pegar fogo na casa inteira e todo mundo morrer queimado é muito grande. Então, tem que tomar cuidado. Cuidado com crianças. A maioria dos casos acontece com crianças. Essa semana mesmo, a minha sobrinha queimou o cabelo. Um descuido, assim, ela brincando, encostou a cabeça no fogão, ela é pequenininha, né? Começou a pegar fogo no cabelo dela. Que curioso, né? Eu ia falar, a gente vai tá falando aqui de queimadura e ela quase se queimou. Só que a minha irmã estava lá e conseguiu ajudar, graças a Deus. Então, assim, cuidado com fogos de artifício, cuidado com álcool em gel, né? Agora tem inclusive spray, tipo spray de álcool em gel, hidratante à base de álcool e tudo mais. Cuidado com esse tipo de coisa, tá? Porque ficam mais tempo na pele e a chance da gente ter um acidente é grande, tá? Então, assim, pessoal, o que eu gostaria de passar para vocês é isso, tá? O horário está um pouco, falta 15, né, para 7, mas eu acho que a gente conseguiu ter eu consegui falar o que eu queria. E aí, se alguém quiser comentar, uma pessoa assim, sabe, 2 minutinhos, aí a Posso gente fazer uma pergunta? Oi? Posso fazer uma pergunta?
Claro, pode perguntar. Se naquele caso ali a vítima não responde, mas está acordado, eu tenho que colocar ele na posição lateral que você falou? Como é que é? Ela não responde? A pessoa não responde, mas está acordada. Está respirando. Está respirando. Eu coloco ela em posição lateral? Coloca aqui, ó. Vou compartilhar minha tela com você. Aqui. Aqui. Deixa eu aumentar aqui para você ver. Para vocês, né? Para todo mundo conseguir ver. Aqui. Ó. Professor, não responde, mas está respirando. É só deixar de lado. Por quê? Eu só fiquei com dúvida em questão do exemplo do vídeo lá que você usou o seu sogro, entendeu? Ah, tá. Peraí. Aí eu fiquei naquele exemplo ali. Eu poderia fazer isso? Não, poderia, por precaução, poderia. Só que no caso ele estava irresponsivo, mas por precaução pode fazer. Mal não vai fazer, mas pode ajudar. Entendi, obrigada. Posso fazer uma pergunta, professor? Pode, acho que pode fazer mais uma, pode fazer. É o seguinte, eu vi em relação ao álcool em gel, eu vi um vídeo de um pessoal do Corpo de Bombeiro colocando assim o fogo no álcool normal, que levanta aquela chama, e o álcool em gel. O álcool em gel, ele é tipo um fogo invisível, mas que causa grandes queimaduras, né? Misericórdia, sim. Sim. Eu até fiz um teste aqui, né? Realmente o fogo em álcool em gel, ele não levanta aquela chama. Não levanta, né? Não levanta. Você pode fazer um teste para vocês verem. Não levanta. Você põe a mão assim, é perigoso você queimar. Então, é muito perigoso. Passar álcool em gel, quando eu lavo minha mão, que eu tenho que ir pro fogão, porque eu tenho medo de ter queimadura. E queimadura acho que vai para 3º grau, né? Do álcool em gel. É muito sutil. Por quê? Porque, é lógico, existem ali alguns componentes químicos que foram acrescentados. Então, tipo, não tá só o álcool. Tem mais componente químico ali, tem mais química. Quanto mais química, dependendo do tipo de reagente que for colocado, dependendo da química, né, que tiver no produto, a tendência é piorar. Fixa mais. Por exemplo, quando coloca fogo no álcool em gel, você parece que não tem fogo, mas você coloca um papel assim em cima, começa a queimar. Começa. Então, assim, aí que está um detalhe, né? A gente tem que estar sempre muito atento. É algo sutil, mas que, por exemplo, pode causar um problemão pra gente, né? Tá correto. Mais uma perguntinha rapidinho, assim, sempre em filme, quando tem incêndio, a pessoa molha um pano, né, e vai socorrer a vítima, né? Tira a vítima do incêndio, né? Como é que é? Sempre em filme? Quando tem incêndio em filme, tem uma pessoa que está lá dentro, a pessoa tem uma ideia assim de pegar uma toalha molhada, se cobrir e sair do fogo. Sim. Isso aí é por quê? Porque, tipo assim, como o pano, ou enfim, o que você for usar, a toalha, tá molhada, a chance disso pegar fogo é menor, porque é com água, entendeu? E aí você joga para cima, tipo, para proteger o paciente e tudo mais. Mas o que acontece? Nesse caso, existe o corpo de bombeiro, que são as pessoas, né, os profissionais, que são específicos para isso. Lembra que eu falei para você, olha, você pode prestar os primeiros socorros, mas cuidado para você não se tornar uma vítima. Então, assim, uma casa está incinerada. Se você for entrar, a chance de você se tornar uma vítima é grande, entendeu? Então, assim, sempre você tem que avaliar, lembra o primeiro item, checar, checa. Caramba, tá pegando fogo na casa toda, eu acho que se eu entrar eu vou ter problemas, eu vou acabar me queimando. Então, eu vou acionar o corpo de bombeiros, eu vou tentar de outra forma ajudar a apagar o fogo, por exemplo. Talvez seja a atitude mais sábia. Mas realmente, tem gente que faz isso. Só que se arrisca. E se arrisca muito que pode virar uma vítima, tentando ajudar. Agora, uma coisa interessante, assim, rapidinho, né? Eu assisti a série Anatomia da Grey, ensina muito também sobre as massagens cardíacas, sobre muito procedimento também, queimadura, essas coisas. Como é que é? Eu assisti a série Anatomia da Grey. Ah, sei, Grey's Anatomy. Eu sei. Uhum. Aí ela é muito boa, ensina muitas coisas assim, interessantes assim, para o nosso cotidiano. Ótimo. São dicas práticas, né? Igual a gente está aqui no workshop, assim, coisas
rápidas, mas que podem nos ajudar e ajudar um paciente, um familiar. E a sua aula daqui me ajuda na aula de quinta, às 3h30. Ah, que bom! Que ótimo! Obrigado, Valdirene. Obrigada a você, professor. Boa noite. Bom final de semana. Imagina, obrigado. Gente, eu vou, por conta do horário, a gente vai encerrar, mas eu gostaria, antes de tudo, agradecer as pessoas que participaram, tá? Seja contando uma experiência, fazendo pergunta, ou aqui assistindo a aula, ou escrevendo comentário, igual aqui tem o pessoal aqui comentando. A Maria falou que queimou com café, na hora só que ficou sol vermelho, e aí ela foi parar na UPA, para aí 7 dias. Enfim, todas essas experiências aqui, pessoal, enriquecem a nossa aula. O intuito é esse, entendeu? A gente vai trocando experiência e todo mundo aprende, tá bom? Obrigado. Eu vou pedir para vocês, eu vou mandar lá no grupo do WhatsApp e vou mandar aqui também, tá? O link para vocês preencherem e avaliarem a aula, tá? Então, avaliem, deem sugestões de novos temas, podem me avaliar, enfim, avaliem como vocês entenderam, né? Se vocês gostaram ou não, sugiram novos temas e tudo mais, tá bom? Obrigado por todo mundo que participou, a aula foi top, obrigado, gente, de coração. E vamos pensando no nome do nosso amigo aqui, que ele, em breve, a gente vai poder dar um nome para ele, e o vencedor vai ganhar um negócio, rapaz, eu não vou contar agora não, logo a gente vai contar, vai ser top. Vai por mim. Onde que vai ser o link para a gente colocar nome? Eu já tenho 2 nomes para ele. Então, eu vou disparar. A gente só está fechando o Forms, a gente só está fechando o questionário certinho, está em aprovação. Assim que a gente quer aprovar e a gente conseguir deixar ele redondinho, a gente vai mandar no WhatsApp e eu também vou divulgar aqui nas nossas aulas. Tá bom? Tá ok. Tá, obrigada. Obrigado. Boa noite, professor. Obrigado. Ó, estou mandando agora, nesse momento, no bate-papo. Olha, acabei de mandar. O Forms para vocês. Para quem não fez ainda, fazer a inscrição. E para quem já fez, enfim, todo mundo tem que fazer inscrição e todo mundo tem que avaliar a nossa aula. Para garantir presença, tá bom? Obrigado, gente. Um beijo. Tchau. Até terça. Beijo. Tchau, tchau. Até semana que vem. Bom fim de semana. Bom fim de semana, galera. Beijo. Beijo meu e do meu companheiro aqui. Tchau.